Questão número 72 da prova da Polícia Militar, curso de formação de oficiais 2013. Acerca das posições relativas entre retas no espaço, analise as seguintes afirmações. Afirmação 1. Por um ponto da reta R pode-se traçar infinitas retas perpendiculares à reta R. No caso, você tem que se atentar que ele afirma no enunciado que são posições relativas entre retas no espaço, não no plano. Então você tem que pensar aí espacialmente, pensar em 3D e não em 2D, ok? Se você observar a afirmativa 1, ele afirma que existe uma reta R, desenhada aqui, ó, reta R, e nessa reta R eu desenho um ponto P, e a partir desse ponto P eu posso desenhar infinitas retas perpendiculares. Nesse caso, se você pensar em 2D, você vai ver que só posso traçar uma reta aqui perpendicular. Só que como é geometria espacial, posições relativas das retas no espaço, eu posso desenhar mais de uma reta perpendicular à reta R. Na verdade, eu posso desenhar infinitas, se eu quisesse continuar desenhando, eu desenharia infinitas retas perpendiculares a essa reta R aqui dada, ok? É só você pensar também no caso do plano cartesiano em 3D. Aqui no caso eu teria uma reta aqui e uma reta aqui, todas elas perpendiculares entre si, certo? Essa perpendicular a essa, perpendicular a essa. Eu poderia desenhar mais retas perpendiculares. Então, nesse ponto aqui, convergem infinitas retas perpendiculares entre si, certo? Então, a afirmativa 1 é verdadeira. Afirmativa número 2. Por um ponto situado fora de uma reta, existe uma reta paralela à reta dada. Eu tenho aqui uma reta R e um ponto externo à reta R, ponto P. Nesse ponto P, sim, eu posso traçar uma reta paralela à reta R. Então, a afirmativa número 2 é verdadeira. Afirmativa número 3. Três retas que, duas a duas, não têm ponto em comum, são ditas reversas. Retas reversas, elas não são apenas isso, retas que duas a duas não têm ponto em comum. Essas retas que duas a duas não têm ponto em comum podem ser reversas, mas também podem ser paralelas. Aqui no caso eu desenhei três planos, plano alfa, plano beta e plano gama. Eu desenhei aqui a reta R, a reta S e a reta T. Todas elas são retas que não pertencem ao mesmo plano. Então elas são retas não coplanares, certo? E também não são paralelas, elas têm direções aqui diferentes. Então elas não são paralelas e também não são coplanares. Isso são retas reversas, certo? Elas não têm ponto em comum e não são coplanares, não participam do mesmo plano. Mas aqui no plano beta eu desenhei três retas que também não possuem pontos em comum, certo? Mas pertencem ao mesmo plano, que são retas ditas paralelas. Então, a afirmativa 3 é uma afirmativa incompleta, porque três retas que duas a duas não têm ponto em comum podem ser tanto reversas, que são não coplanares, quanto também paralelas, que podem ou não ser coplanares, certo? Então, a afirmativa 3, afirmativa falsa. Afirmativa 4. Se duas retas distintas são paralelas a um plano, então elas são paralelas entre si, certo? Aqui no caso, eu desenhei aqui um plano. A gente tem que pensar no plano, eu desenhei um pedaço do plano. O plano ele é infinito. Ele se expande infinitamente nesse raio de ação dele aqui, certo? Aqui eu só desenhei um pedaço do plano. Aí eu desenhei uma reta R, que está contida nesse plano, que é paralela a ele, e uma reta T, que também está contida no mesmo plano e é paralelo a esse plano. Essas duas retas, elas são o quê? São coplanares, pertencem ao mesmo plano.
Entretanto, elas não são paralelas entre si. Então, aí, no caso, a 4 já é uma afirmativa falsa, porque eu posso ter duas retas que pertençam ao mesmo plano, entretanto, não são paralelas entre si. Certo? Afirmativa 4, falsa. Afirmativa número 5. Existem três retas concorrentes no mesmo ponto são coplanares. Aqui eu desenhei três retas, aqui ó, três retas, certo? Que concorrem no mesmo ponto, nesse ponto aqui, ou seja, elas se interceptam num determinado ponto. Então elas são retas concorrentes, que é o que quer dizer isso. Elas não necessariamente pertencem ao mesmo plano, ou seja, elas não necessariamente são coplanares, porque eu estou pensando aqui espacialmente. Se fosse geometria plana, certo, poderia pensar dessa forma, mas como é geometria espacial, posso ter infinitas retas que concorrem no mesmo ponto, certo? Infinitas retas, e essas retas não são coplanares. Então, a afirmativa 5 é uma afirmativa falsa. Então, aí eu tenho a 1 e a 2 apenas, que são corretas. Resposta letra A.